Vamos lá. No último vídeo aí a gente falou aí sobre a relação entre política e política pública, né? Eu falei para vocês alguns tópicos, depois a gente estava discutindo aqui sobre algumas definições sobre o assunto. E aí a gente vai entrar em um outro teórico. Esse caboclo aqui, ó, ou cabocla, não sei. Também, pra mim, tanto faz como tanto fez. Vamos lá. A política se negocia, isso é o que esse cara que tá falando, hein? Mas a gente já disse isso. Mas se alimenta de influências externas. Ele se alimenta de influências externas, a política. Essa cabocla aqui, ó. Certo? É uma negociata. Mas ela se alimenta de fatores externos. E ela nos dá uma resposta. Pelo menos era para ser assim. Na teoria. Política, segundo Easton, é uma negociata, é uma negociação, mas ela sofre influências se alimentando de fatores externos e emite uma resposta. E aí ele usa alguns termos em inglês para definir tanto isso quanto isso. Ele fala no termo de input e no termo output, que é o que a gente, você aí que já teve a experiência de ligar algum aparelho de som ou de DVD, nas costas deles, na hora de você ligar os cabos, você vai ver lá alguma coisa relacionada a input e output, né? Que é entrada e saída, né? A política, ela se negocia, mas ela sofre influências se alimentando de fatores externos, a entrada, e emite uma resposta output, que pode vir a ser, né? Pode vir a ser a política pública, já planejada, definida e sendo executada e avaliada e tralalau, né? Se alimenta, input, tem resposta, output. Gravem esses termos, porque eles serão ainda falados, certo? Aliás, eles serão falados agora, na sequência. A gente vai falar primeiro dos inputs. Inputs. Filho do input. Filho do input, filho do output. Vamos lá. Ó, inputs, segundo Easton. Quando você ouvir o nome do Easton, você lembra do input e output, hein, gente? Input. O que ele quis dizer aqui com input? Inputs, exigências ou demandas, surgem no ambiente ou internamente, o que deve ou não ser feito. Então, ó, são, este canetão está me lascando. Ó, input são exigências. Exigências. Que na verdade esse canetão aqui era da minha filha. Ela pegou o meu que era bom, deixou que ela detonou a ponta. Olha, gente. Mas tudo bem, vamos lá. Quem sabe no próximo vídeo.
se ela não destruir o outro também. Exigências, ó, ou não presta também. Ou demandas. Então, é o que é exigido ou demandado da sociedade em relação aos políticos, né? A política em si, ela pode surgir externamente, como a gente falou, né? Externamente ou internamente. A gente falou anteriormente que é uma influência externa. Interna. Uma influência puramente externa. Na verdade, não deixa de ser uma influência externa, mesmo sendo interna. É uma coisa meio confusa, né? Mas, às vezes, o que ele está querendo dizer aqui? Que essa exigência ou demanda, ela está vindo seja da parte da sociedade, do lado de fora da política, ou entre os políticos mesmo surgem essas exigências ou demandas, certo? Dependendo ali do nicho social que eles representam, tá? E é aquilo que a gente falou lá no comecinho, que é o que deve ou não ser feito. Certo? Essa é a figura dos inputs. E os inputs, eles devem estar em equilíbrio com o sistema político. O sistema em geral, não só o sistema político, o sistema governamental. Por quê? Porque se você tem muitas entradas, né, muitas exigências e demandas muito grandes, né, de uma monta muito alta e a arrecadação do governo não seja satisfatória, você quebra o governo, certo? Então, essas exigências e demandas elas vão vir, seja da sociedade ou dentro da própria política. É o que deve ou não deve ser feito, mas elas têm que estar em equilíbrio com o sistema, porque senão você... Já pensou se o governo lança, em vez do Bolsa Família, a Bolsa Ferrari, e aí dá Ferrari para todo mundo? Aí dana o sistema político, certo? E aí eu fiz um apontamento aqui, ó, que é, na realidade, né, as demandas de saúde, educação, segurança, toda aquela história que a gente vê no horário político, certo? Que todo mundo promete e nunca faz. Bom, e tem mais um negócio aqui, ó. Apoios ou sustentáculos, comportamentos favoráveis ao sistema. Então, para que você consiga realizar as políticas públicas, né? Ainda dentro aqui falando ainda de inputs, você tem que ter apoio ou sustentáculo. É aquele negócio que a gente sempre vê no jornal, o Boechat, o William Bonner falando que o governo ele tem a base de aliados para apoiar as decisões dele, certo? Então são os seus sustentáculos, certo? São comportamentos favoráveis ao sistema de governo que está sendo, né, não um sistema de governo propriamente dito, né, aquele negócio de república, presidencial, blá, 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 certo? Eu estou falando em relação ao apoio que o governo tem, certo?
fechamos aqui em relação a inputs. Do nosso amigo Easton. Agora a gente vai falar do output um pouco. Output. Output. Vamos lá. Emanam do sistema político como decisões e ações políticas. Então, gente, na verdade, o output é a política pública propriamente dita. Né? Depois que o governo se alimentou das influências internas e externas, fez as negociadas, buscou apoio, papapá, aquele esquema lá todo, fez conchavo, fez tudo aquilo lá, são as decisões emanadas do sistema político. Então o sistema se alimentou e emanou decisões e ações. Né? Decisões e ações. Políticas. Decisões e ações políticas. Certo? Essa aí depois da digestão do sistema político, é o que sai. Né? A gente só queria mais que no país o sistema político fosse mais um sistema político e não um sistema digestivo, né? Porque o que sai nunca dá muito certo. Mas beleza. E aí vamos para umas definições aqui, uns conceitozinhos aqui que eu coloquei. Ó. Para que o sistema político funcione, ele deve converter a exigência e o apoio lá no input, né, o que está sendo necessitado interno ou externamente, e o apoio que o governo teve, né, em decisões e ações apropriadas. Certo? Então você tem a exigência ou demanda no input, interna ou externa. Você busca apoio para decidir o que é melhor para a sociedade, certo? E aí depois você consegue ter a saída do output, que é a decisão e ação política. E aí você fez essa digestão aí política. Bom, o funcionamento desse sistema do Easton funciona como um ciclo administrativo, onde os resultados mostram as melhorias de processos que devem ser feitas. Lembra que em algum momento da sua vida, você concurseiro, profissional, você estudou ali rotinas administrativas, né? E aí a gente falou sobre o processo, né, de administração, né? Que tem o planejar, organizar, implementar, e controlar. E aí, no caso, no controle, você busca uma avaliação. E aí, dependendo das respostas da avaliação, você reinicia o processo, não por completo, mas sim direcionado aos pontos que você verificou no controle que necessitam de melhoria. E aí você planeja, organiza, e aí fica esse ciclo chamado de feedback. Certo? Basicamente um ciclo administrativo ele funciona assim. E na política também. Você com base no input e output, tal, fez ali a negociação, buscou apoio,
tenta suprir as exigências, seja interna ou externa, emitiu o output, né? Decidiu e pôs a ação política em prática, e aí você vai planejar, organizar, implementar, controlar, avaliar se essa ação aqui, ó, deu resultado, certo? E, se for o caso, tiver alguns ajustes, você vai fazer o feedback para refazer os passos, certo? Bom, temos também, gente, uma figura aqui, ó, mais um adendo, né, em relação aos inputs, que aqui diz que eles podem ser de outros países. Nossa, mas o sistema é político, o sistema político brasileiro. Como é que você pode ter uma exigência ou um apoio de outro país? Por exemplo, às vezes você vai... Brasil, por exemplo, ele tem um problema em relação ao tráfico de drogas. E aí existe uma exigência, a demanda de ser combatido o tráfico de drogas. E aí você vai emitir uma lei para endurecer em relação ao tráfico de drogas. Aí você vai buscar apoio do governo. Apoio do governo, bases aliadas, para fazer lá, né, votar a sua lei. Aí votou, deu tudo certinho, não teve muito conchavo, tal, saiu o output. Teve a decisão e a ação política. Aí você planeja, organiza, implementa, controla e avalia. Só que tudo isso também pode estar impactado pelo, por exemplo, os Estados Unidos, ele tem interesse que seja combatido o tráfico de drogas, porque está também impactando neles lá. Então eles podem, os inputs, né, a exigência ou demanda pode estar vindo de fora. Os Estados Unidos falam, olha, eu vou parar de investir no seu país se você não der cabo aí do tráfico de drogas, porque isso aí está me prejudicando, a minha juventude está sendo perdida, certo? E mais uma coisa, em relação a manifestações, né, às vezes você assiste o telejornal, você não se atém muito para a política, mas deveria, e aí você vê lá o senhor Aécio Neves, tucano, batendo, espancando a Dilma Rousseff. Eu não sei nem como é que ela tem dente ainda. E aí, essas manifestações anti-governo, elas são demonstradas como falta de input de apoio. Obviamente, claro, porque ele não está apoiando o governo, ele está sendo o contraditório do governo. Né? Beleza. Feito esses estalarzinhos de dedos aí, a gente vai falar de mais uma figura. Porque a gente tem o input, output. E a gente tem o with inputs. Nossa. Preciso entrar no FISC para falar tanto put, viu? Muito put. Esse assunto, um verdadeiro assunto, filho do input. Filho do input. Vamos lá. With inputs. Puts. With inputs. O que é um with inputs? É amigo dos outros dois lá que a gente comentou. Que são os with inputs, são apoios dentro do sistema político. Na verdade, a gente falou lá sobre as exigências e demandas e apoios sustentáculos. With inputs é sinônimo de apoio. A gente pode nomear ele como a base aliada do governo. Qualquer governo, não necessariamente o governo que nós temos hoje, certo? Porque a política ela já vem de milhares e milhares e milhões de anos. Né?
Bom, a política pública, agora a gente vai entrar de novo no assunto da política pública. Política pública. Mas ainda tem a ver com isso aqui. De onde nasce a política pública? A gente falou, conceituou, pá, não sei o que a sociedade pede, não sei o que, tal. Beleza. Só que aí tem o seguinte. A política pública, dentro do sistema político, inputs, outputs, istam para lá, istam para cá, ela vai nascer do processamento dos inputs, que a gente viu que é influências externas e internas, certo? E também dos... Este canetão tá me lascando. E também vai nascer dos with inputs, que, como a gente viu aqui, se você for ver ao pé da letra, ele está dentro dos inputs, que é a base de apoio, base aliada do nosso governo, aqui que a gente está estudando, tá? Então é com base nas exigências e demandas internas e externas, e também das exigências e demandas, né, do apoio, né, da base aliada do governo, certo? Quando as demandas se acumulam, quando tem muita demanda, muito input, e o sistema político não dá conta de atender, ocorre uma crise. Então você tem input demais, muita demanda, e o governo não dá conta. O sistema político não dá conta. Olha aqui de lá. Cis político. Muito input, muito output. E o governo não deu conta. Muita demanda, muita exigência, interna e externa. Né? Muito output da base aliada do governo. É pressão daqui, pressão de lá, pressão de cima, pressão de baixo, pressão de frente, pressão de costa. E o governo vai sendo exprimido. E ele não dá conta de atender tudo isso que a sociedade e tal pede. Ocorre uma crise, que é a palavra mais falada nos dias atuais. Vamos ver quantos tempos temos. 23. Vamos lá que eu já concluo. Então, gente, ocorre a crise, que ameaça a estabilidade do sistema político, certo? Chamada de... E essa situação de crise é chamada de sobrecarga de demandas. Demandas e exigências. E aí o governo não está dando conta. Aí ocorre a crise. E aí, o que acontece nesses momentos de crise? Ocorre a ameaça à governabilidade. O governo já não consegue governar, né? Existe a falta de apoio. Os outputs começam a fingir que não conhece o governo. Enquanto ele estava bem na fita, os outputs ficavam lá juntinho. Depois que dá a crise, ele não está dando conta da demanda, ocorre a crise, aí eu nem te conheço. Eu olho para você através da rua.
o sistema não gera decisões razoáveis, o sistema político. Por que ele não está gerando decisões razoáveis? Porque as demandas são muitas e falta o apoio. Certo? E pode gerar a ruptura institucional. Ruptura institucional. Vou até pôr aqui na lousa. Ruptura institucional. Isso, gente, é uma coisa perigosíssima. E que nos dias de hoje a gente está vivenciando isso. Porque, embora a gente não concorde com certas políticas, certo? Eu não concordo com o PT, não gosto de PT. PT, petista, não é a minha cara, certo? Mas foi o Fernando Haddad que promoveu esse concurso. E eu tô achando de grande valia, porque eu tô conseguindo entender uma coisa que eu já entendia, mais ou menos. E aí, gente, a gente vê no noticiário falando que as demandas, a sobrecarga de demandas estão acontecendo no governo, porque o governo gastou mais e continua gastando mais do que ele arrecada. Por quê? Porque ele tem que sustentar os programas sociais que não estão tendo contrapartida. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que recebe a bolsa isso, bolsa aquilo, enfim, nada contra. Mas desde que ela se aplumasse na vida, o incentivo do programa fosse para que ela se aplumasse na vida e retribuísse a ajuda que o governo deu. Aí a roda ia girar. O que sai, voltaria para dentro do governo. E não só saindo. Por exemplo, nós, quanto trabalhadores, a gente gera economia, gera impostos e dá para o governo. Para o governo promover saúde, educação, moradia, papapá. Só que tem um dinheiro que está sendo a fundo perdido. E aí esse dinheiro não vai para o destino correto dele. Não que seja errado, mas não vai para o destino dele. E aí a população se revolta, acontecem manifestações, a base aliada finge que não conhece mais o governo, porque enquanto ela estava sendo beneficiada na negociata política, ela estava junto do governo, certo? Aí o sistema político começa a não dar conta do que tem que fazer, aí a gente começa a viver um momento de crise, e perigosamente a gente pode viver a ruptura da instituição, do atual sistema político, entendeu? Que não tem 30 anos, que foi atribuído pela Constituição de 88. E aí corre um grande risco de voltar para um outro sistema político, né, que a gente não aceita muito, que seria a ditadura, né? Porque alguém tem que vir tomar de conta dessa bagunça, né? Particularmente eu sou favorável, né? Não a ditadura, né? Mas uma coisa mais disciplinada de governo, né? Acredito que naquela época que teve o referendo referente ao sistema político, né, se ia ser republicano ou monarquia, né, presidencialismo ou monarquia, se eu tivesse idade na época eu teria votado na monarquia, porque você tem de quem cobrar. Dificilmente um rei ele tem possibilidade de ser irresponsável. O governo troca de 4 em 4 anos. Então ele faz uma cagada hoje, desculpa pelo palavreado, faz uma besteira hoje, e aí quem paga para arrumar é o próximo governo. E aí a responsabilidade fica onde? Certo? Bom, chega de falação e daqui a pouco a gente volta pro próximo vídeo. Certo? E até já, gente. Daqui a pouco nós voltamos.